Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal do Professor Galileu. Espero que possamos passar um bom momento fazendo a correção da prova de literatura do concurso CFO-PMBB 2023. Então, uma coisa que seria muito interessante comentar é que dentro do próprio edital, e nesse último edital também, 2026 é o ano que nós estamos gravando essa questão, veio essa informação, é que as questões referentes à literatura também poderiam vir dentro das questões do caderno de história. Então, nós vamos começar a analisar com uma questão que estava no conteúdo de história. Então, na prova, tinha essa imagem, é uma análise de uma imagem, né, da Igreja de São Francisco, de uma arte barroca, né? Então, a questão vinha: examine a imagem do interior da Igreja de São Francisco, em Salvador, Bahia, construída entre os séculos 17 e 18. E aqui temos na nossa primeira dica, né? Se nós estamos falando de um período literário referente aos séculos 17 e 18, a única coisa que você pode ter em mente é que esse é o período áureo, né? Esse é o período áureo, né? É o período áureo do Barroco. Esse é o período áureo do Barroco, né? Séculos 17 e 18. Então, você já poderia vir aqui e marcar a alternativa da letra D. Barroco, representada no recinto pela riqueza, né? Que a gente pode perceber que a igreja é completamente vestida de ouro, né? Em detalhes na decoração, e uma das características do Barroco é justamente o excesso de detalhes, do detalhamento, porque Barroco é a briga entre o claro e o escuro, as reentrâncias e tudo mais, e a decoração do teto das laterais. Então, esta dica, quando a gente bate o olho, né, se você estuda uma das características do período barroco, você já mataria esta questão. Mas o nosso intuito aqui é conseguir ir além do óbvio, né? Por que as demais não poderiam ser, né? Por que as demais não poderiam ser? Vamos marcar por que elas não poderiam ser. Vamos começar aqui de trás para frente. Ela não poderia ser jesuítica, tá? Porque jesuítica não é uma característica propriamente literária. Ela, apesar de aparecer lá literatura jesuítica e literatura de informação, né? Literatura de informação, elas não pertencem a escola literária nenhuma. Elas estão contidas num período histórico conhecido como quinhentismo. Né? Nós temos a presença jesuítica tanto na escola anterior, né, que é o quinhentismo, quanto no barroco. Né? Então, a gente poderia eliminar justamente por conta disso, porque ela não se trata de um estilo artístico propriamente dito. Né? Os jesuítas estavam no período barroco, assim como estavam no quinhentismo, tinham como finalidade, né, um domínio político, um domínio religioso próprio do interesse da coroa portuguesa naquela época. Né? Então, você poderia eliminar essa daqui. Né? Quando nós falamos de renascentismo, quando nós estamos falando de renascença, a renascença ela vai valorizar a proporção, né? A proporção, ela vai valorizar a simetria, né? E a racionalidade, que são as três principais características. E aqui a gente não tem, né, nem proporção, nem simetria, nem racionalidade. Existe aqui um exagero, né, das características, uma certa exuberância, podemos assim dizer, né? Se você bate o olho, a decoração é exuberante, ela é detalhada, com talhas douradas, né? A gente percebe uma temática religiosa com vários traços simbólicos, né? Para provocar uma emoção e provocar um certo drama como é diminuto o ser humano diante da grandiosidade de Deus, né? E uma coisa que é própria da característica do barroco são esses movimentos de curvas e contrastes que a gente pode perceber, né? É dourado e ao mesmo tempo é sombrio, né? E nós estamos vivendo nessa época e não temos exatamente essas características da Renascença, né? A proporção, a simetria e a racionalidade. E uma coisa que uma coisa que é importante nós notarmos é que a Renascença ela pertence a dentro da Renascença nós temos duas escolas literárias, uma chamada humanismo, que está lá em Portugal, né?
Gil Vicente, teatro vicentismo, historiografia de Fernão Lopes, e o classicismo, com Camões, né? Então, a Renascença, ela se confunde com essas duas escolas que estão lá em Portugal. Então a gente poderia eliminar também, né? Românica, quando a gente teria poucas informações sobre a Românica, a não ser que você tivesse estudado isso em história, porque não pertence ao período, às informações de literatura, né? O que a gente tem aqui é justamente uma questão, por que tem na arte românica, né? A gente tem paredes grossas, né? Paredes grossas, traços rústicos, né? Paredes grossas, traços rústicos, né? Uma temática bem pesada, podemos assim dizer. É um estilo anterior, né? A principal coisa que a gente percebe na arquitetura românica são arcos, né? Quando eles começam a desenvolver construções com arcos, e para sustentar os arcos, eles precisavam fazer paredes muito grossas, pilastras muito grandes, então, para sustentar tudo aquilo. Então a gente já pode eliminar isso aqui também. Agora, a clássica, né, que estaria aqui no classicismo, na marca da Renascença e tudo mais, a gente tem uma característica que é própria, se é simétrica, irracional e proporcional, ela tem ali uma característica de simplicidade, né? Então ela é uma obra mais simples, tem essa questão da harmonia, né? Então, que é a racionalidade e simetria, tem uma certa pureza, né? Então a gente só poderia marcar esta alternativa. Então a grande pista que você tinha para responder essa questão, matar no peito e levar a questão para você, era o grande período, né? Professor, eu não sei lidar com a questão dos séculos, né? Eu não sei lidar com os séculos 17 e 18, que é o que está escrito aqui em numeral romano. Então, século 17 ele vai de 1601. Então a dica é sempre começar no o século é 17, então ele é 1600, mas ele começa em 1601. Por quê? Porque Cristo nasceu no ano 1, né? E ele vai até o ano de 1700. Então o século 17 ele acaba em 1700, né? Século 18, 1701 até 1800, certo? Então, século 18, 1701 a 1800. Então, você pode pensar assim, né? 16 mais 1, 17 mais 1, ou só olhar para os dois números finais daquele período secular. Beleza? Então, assim nós encerramos essa questão de história que estava na prova daquele ano especificamente. Aí nós temos uma questão longa sobre um famosíssimo sermão do Padre Antônio Vieira. Tá? Então vamos marcar aqui as informações que nos importam. Sermão do Bom Ladrão, do Padre Antônio Vieira. Então quando você pega aqui, você fala, opa, mais uma questão do Barroco, né? Mais uma questão do Barroco. Mais uma questão do Barroco, né? E a gente sabe que o Barroco ele tem dois principais gêneros textuais, né? Dois principais gêneros literários, né? A gente tem lá os sermões, que tinham uma finalidade de convencimento, de persuasão, né? Principalmente pelo padre Antônio Vieira. E por questão didática, apesar do Vieira ter morado no Brasil muito tempo, né, e ter ficado aqui muito tempo, ele é considerado literatura portuguesa, tá? Literatura portuguesa. E poesia. A gente tem vários estilos poéticos escritos, mas o que vai se destacar são as poesias satíricas. Não quer dizer que só teve isso, tá? Teve mais. Poesia satírica de Gregório de Matos Guerra, certo? Também conhecido como Boca do Inferno. Então aqui a gente vai trabalhar com essa questão dos sermões. Então a gente tem que saber que o sermão ele tem, a gente tem que procurar uma ideia central e ver o que se precisava, o que se estava querendo fazer. Uma coisa que me chama a atenção, né, nessa questão é o enunciado. Então vamos ao enunciado para a gente poder voltar para o sermão e procurar aquilo que o sermão nos pede, o que o enunciado nos pede. E o que ele nos pede está aqui, ó. Depreende-se que. Depreende-se que. Então, depreender
está na característica da palavra deduzir. Deduzir. E o que é deduzir, professor? Deduzir é interpretar. O que é interpretar, professor? Interpretar é entender o que não está explícito. Ou seja, ele vai levar você a entender algo que não está escrito diretamente lá. Então, quando a gente pega esse enunciado, a gente tem que evitar duas coisas. Uma, compreender, porque compreender é justamente o contrário. Compreender é entender o que está explícito. Por quê? Porque o próprio comando está pedindo para eu entender algo que não está escrito. Então, nós vamos ler os enunciados das alternativas, né? E depois a gente volta para o texto. Tudo bem? Então vamos lá. Depreende-se do sermão que aqueles que furtam para comer não deveriam ser considerados ladrões. Tá. B. Não se deveria distinguir aqueles que roubam pouco daqueles que roubam muito. Tá bom. Aqueles que roubam a mando dos reis não deveriam ser considerados ladrões. Parece esdrúxulo, mas como a gente não lê o texto, não tem como a gente saber. Não se deveria perder de vista a motivação dos furtos na determinação de sua gravidade. E aqueles que furtam governantes desonestos não deveriam ser considerados ladrões. Meio Robin Hood, né? Vamos lá, voltar ao texto. Então, vou ler com calma e vocês acompanhem comigo. Deixa eu pegar o apontador para a gente ler no junto. Leia um trecho do Sermão do Bom Ladrão, de Antônio Vieira, para responder as questões de 23 a 28. Suponho, finalmente, que os ladrões de que falo não são aqueles miseráveis, a quem a pobreza e a vileza de sua fortuna condenou a este gênero de vida. Porque a mesma sua miséria ou escusa ou alivia o seu pecado. Escusa é desculpar, né? O ladrão que furta para comer não vai nem leva ao inferno. Os que não só vão, mas levam, de que eu trato, são os ladrões de maior calibre e de mais alta esfera, os quais, debaixo do mesmo nome e do mesmo predicamento, distingue muito bem São Basílio Magno. Não são só ladrões, dizem os santos, os que cortam bolsas ou espreitam os que só vão banhar, e se vão banhar, para lhes colher a roupa. Os ladrões que mais próprio e dignamente merecem este título são aqueles a quem os reis encomendam os exércitos e legiões, ou o governo das províncias ou a administração das cidades, os quais, já com manha, já com força, roubam e despojam os povos. Os outros ladrões roubam um homem. Estes roubam cidades e reinos, e outros furtam debaixo do seu risco, este sem temor nem perigo. Os outros se furtam, são enforcados. Estes furtam e enforcam. Diógenes, que tudo via com mais aguda vista que os outros homens, viu que uma grande tropa de varas e ministros da justiça levavam a enforcar uns ladrões e começou a bradar, a gritar, né? Lá vão os ladrões grandes enforcar os pequenos. Ditosa a Grécia, né? Feliz era a Grécia, que tinha tal pregador. E mais ditosas as outras nações, se nelas não padecer a justiça as mesmas afrontas. Quantas vezes se viu em Roma ir a enforcar um ladrão por ter furtado um carneiro, e no mesmo dia ser levado em triunfo um cônsul ou um ditador por ter roubado uma província? E quantos ladrões teriam enforcados estes mesmos ladrões triunfantes? De um chamado Seronato, disse com discreta contraposição Sidônio Apolina. Seronato está sempre ocupado em duas coisas, em castigar furtos e em os fazer. Isto não era zelo de justiça, senão inveja. Queria tirar os ladrões do mundo para roubar ele só. Texto extremamente interessante, uma coisa que nos chama muita atenção
é a ideia central desse texto. E a gente pode falar que a ideia central desse texto permeia a questão da hipocrisia, né? Porque nós estamos falando de ladrões grandes e ladrões pequenos, ladrões que agem em função. Então existe aqui a questão da hipocrisia. Ladrões que agem em nome dos governantes e ladrões que agem em função da sua fome. Então ele vai falar da hipocrisia das autoridades. E aqui é curioso porque ele vai usar uma figura de pensamento chamada ironia. E essa figura de pensamento chamada ironia, ela é utilizada como um recurso retórico, né? Ela é utilizada como um recurso retórico, ou seja, com um recurso com interesse de convencer, que é uma das grandes propriedades do sermão. Quando nós estamos falando de sermão, nós estamos falando de convencimento, de persuasão, certo? Então aqui a gente tem uma lógica. Ladrão pobre rouba para comer. Qual que é o tratamento? Desculpa ou alivia o pecado, mas não tira o crime. Ladrão poderoso é o governante, o administrador, às vezes o militar, roubam cidades, reinos, furtam e tem o poder de enforcar. Beleza? Então a gente volta aqui e procura interpretar exatamente aquilo que foi nos dado. Vieira vai defender para a gente, com uma certa motivação, que o furto deve ser considerado para determinar a gravidade. Né? Um pobre que furta para comer é diferente de um governante que furta simplesmente por desviar recursos públicos. Então, vamos lá. Aqueles que furtam para comer não deveriam ser considerados ladrões? O Vieira não diz que não deveriam ser considerados ladrões. Ele só diz que alivia a culpa, o pecado. Não tira a culpa, alivia o pecado. Então essa alternativa não pode ser, né? Então essa daqui não pode ser. Não se deveria distinguir aqueles que roubam pouco daqueles que roubam muito. Muitos estudantes vão e marcam essa como alternativa correta, né? E aí a gente tem um problema, porque o texto faz exatamente a distinção. Ele faz, uns roubam o homem, outros roubam a cidade. Então, é o contrário do que o texto está dizendo. Porque o Vieira faz a distinção. Ele distingue quem rouba pouco de quem rouba cidades, despojam cidades. Então, aqui é o contrário do que o texto está dizendo. É uma contradição, certo? A C. Aqueles que roubam a mando dos reis não deveriam ser considerados ladrões. Vieira critica justamente quem rouba a mando do poder. Né? Então é uma outra contradição. Né? Aqui eu tenho uma contradição, aqui eu tenho uma contradição em relação ao que foi dito. Né? Vieira não se deveria perder de vista a motivação dos furtos na determinação da gravidade. E é justamente isso, porque é isso que ele nos leva. Né? Ele fala que existe, por exemplo, se você rouba para comer, você não pode ser punido. E quem deveria ser punido porque roubam para aumentar o seu poder, geralmente ele tem o próprio poder de mandar matar. Né? Alternativa correta, letra D. Mas vamos entender. E aqueles que furtam governantes desonestos não deveriam ser considerados ladrões. Gente, isso daqui não entra nem na defesa do texto. Aqueles que furtam governantes desonestos, isso aqui que eu falei que era o Robin Hood, né? Isso aqui não estava nem no texto. Ou seja, isso aqui é uma extrapolação, certo? E aí que me chama a atenção de vocês para uma coisa. Vamos lá. 3 dessas alternativas, elas caem aqui em 2 contradições e uma extrapolação. Me chamem a atenção quando eu for ensinar a vocês o método cretino, que eu vou ensinar a vocês a eliminarem alternativas a partir do elemento cre. O que é o elemento cre? As alternativas erradas, elas são contraditórias, ou elas são reduções, ou seja, ela é verdadeira, mas é incompleta, ou são extrapolações, elas nem estavam no texto. Né? E no caso aqui, a gente tem 2 contradições e uma extrapolação para a gente eliminar. Somente uma que eu poderia interpretar, né? E aqui existe uma certa contradição, né? Também.
que é o seguinte: o Vieira não fala que não deveria ser considerado ladrões. Não é a culpa, é o pecado. Ele fala que aliviaria o pecado, não o crime. Beleza? Então, mais para frente, eu vou dar uma aula para vocês sobre o método cretino de análise de questões da VUNESP. Me lembrem disso no chat aí. Mandem mensagens e a gente vai analisando. Mas eu gosto dessa questão. Endossando a avaliação de Sidônia Polliner, né, que é um cidadão, ele vai citar para a gente aqui vários autores. Né? Ele vai um pensador da própria igreja, São Basílio Magno, o Diógenes, que é um filósofo grego, e o Seronato, né? O Sidônia Polliner vai caracterizar aqui o nosso Seronato, né? Então são dois cidadãos romanos. Ele vai utilizar aqui um elemento da figura de voz de autoridade, né? Então, endossando, né, confirmando a avaliação de Sidônia Polliner, Vieira caracteriza Seronato como o quê? Uma pessoa arrogante, confusa, desconfiada, desastrada ou hipócrita. Lembrando, né, que lá no trecho ele vai falar: ele está sempre ocupado em duas coisas, em castigar os furtos e em os fazer. Lembra lá no final do texto, né? Tá aqui, ó, né? Seronato está sempre ocupado em duas coisas, em castigar os furtos e em os fazer. Isto não era zelo de justiça, senão inveja. Queria tirar os ladrões do mundo para roubar ele só. Então, a gente tem aqui um elemento do quê? De hipocrisia, que é exatamente a ideia central do texto que a gente leu, tá? Como é que é aquela pessoa que finge virtudes, né? Porque o Seronato aqui, ele finge ter virtudes, né? Ele finge virtudes, mas ele comete esses vícios. Então aqui tem o uso da ironia, né? Um texto muito elegante, podemos assim dizer. O fato dele ser arrogante não é mencionado no texto. Então isso não aparece no texto. Não há confusão quando a gente está lendo. Na verdade, existe uma deliberação. Eles fazem isso sabendo, eles roubam e matam e agem sabendo que nada vai acontecer com eles, né? Então, a arrogância não é o foco da crítica. E a confusão, na verdade, não aparece. Há uma certa deliberação, né? E a desconfiança, né, também não é traço principal, não aparece nenhuma desconfiança nem de Sidônia e muito menos aí do comportamento do Seronato, né? O que aparece, na verdade, só é o cara que zela pela justiça somente quando não se refere a si. Muito engraçado, como dizia nosso antigo professor de filosofia, né? Oh, onde está esse mar de lama que nunca nos respinga, né? Dizia ele que o brasileiro não era contra a corrupção, ele era contra a corrupção dos outros. Né? Se a corrupção chegasse até o brasileiro, aí a gente é a favor da nossa corrupção. Então, e também não tem esse elemento do desastrado, né? Na verdade, é pelo contrário. Ele fala que Seronato age com muita eficácia, né? Fala que ele age com muita eficácia. Mas a ideia principal do texto é tratar justamente da hipocrisia, né? Então, tá aí. Ainda dentro dessa questão, de uma questão sobre gênero e qual era o objetivo do sermão. Como eu comecei já falando no início da aula, tendo em vista o gênero literário empregado e os recursos retóricos mobilizados, o objetivo do autor, qual é o objetivo do autor? Os sermões é um gênero retórico religioso que tem como único objetivo, o objetivo principal, persuadir, ou seja, convencer. Persuadir é um outro nome para convencer. Mas para convencer quem? Os ouvintes ou os leitores. Por quê? Porque ele quer que vocês adotem, na verdade, o sermão quer que você adote uma posição moral. No caso aqui, criticar a corrupção de quem tem poder. Né? Beleza? Então, é nesse sentido. E isso eu chamo a atenção de vocês, porque sempre que estivermos falando de sermões, principalmente sermões de Padre Antônio Vieira, né, nas questões de literatura, nós temos essa função didática e essa função persuasiva. Essas são duas características que aparecem muito. Né?
Só que se você for pegar do elemento que nós lemos, você já elimina, né? Ele não quer enganar, né? Ludibriar é enganar, né? É a mesma coisa que enganar. Convencer não é enganar, tá, gente? Convencer é provar, convencer de forma racionalmente, usando a lógica, dando exemplos, né? Essa é a finalidade. Elogiar os ouvintes, não há elogio, né? Durante o texto, tá? Não há ali um certo elogio. É, na verdade, um tom crítico. Ele não é um tom laudatório, ele não está aqui elogiando nada, ele está criticando. Também, né? Não é, vamos ficar aqui, não é elogiar e nem humilhar seus ouvintes, né? O texto tem que ser uma crítica, tem o objetivo de ser crítica, ele não quer humilhar o ouvinte. E entretenimento é uma característica própria nossa do século XXI, né? O entretenimento aqui é secundário, né? O que nós temos aqui, elemento primário, é a persuasão. Então a gente marca essa alternativa aqui, letra C, e parte para outra. Beleza? Beleza, pessoal? Estamos indo muito bem. Aí vem uma questão que foi muito controversa nessa prova especificamente. Depois eu vou chamar a atenção de vocês para entender o que acontece aqui. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que vocês podem notar que eu foquei nas questões de literatura. Como eu falei que a prova de literatura pode trazer questões de compreensão, questões de português, eu deixei essas questões para a gente analisar em uma outra revisão. Tudo bem? Se esse vídeo, né, tiver audiência, que eu espero que tenha um dia, você dá aí o seu like, compartilha, e aí você pede aí no chat que a gente faça as revisões das questões, né, de língua portuguesa, de gramática, de compreensão e interpretação. Né? No primeiro momento comecei com literatura, mas eu só pedi aí que a gente faz com certeza. Tá? Então, o que acontece aqui? Acontece que a prova perguntava o seguinte: era para ler um texto sobre uma definição de uma escola literária. E aí, o estudante desatento, ele vinha aqui e falava assim, ó, pela valorização da arte pela arte. E aí ele falava, pô, tá falando de arte pela arte, eu sei que isso é parnasianismo. Aí quando ele ia na alternativa, ele achava lá parnasianismo, parnasiana. O texto trata da poesia parnasiana. Pô, matei. E não matou, né? Por que será que você não matou, né? Porque você desconsiderou o restante do texto. Então, vamos ler. E aí, na época, muitos estudantes vieram perguntar se cabia recurso. Não caberia recurso, apesar dessa última parte aqui da questão ela estar mal elaborada. Né? Não cabia recurso, por quê? Porque aquilo que respondia à questão estava bem elaborado. Tá? Então, nós temos, no final do século XIX, no último quartil do século XIX, duas escolas literárias de prosa, certo? Temos duas escolas literárias de prosa, que é o realismo e o naturalismo. E nós temos duas escolas de poesia. Ao mesmo tempo, tanto concomitante, tá? O parnasianismo e o simbolismo. Então, se a gente olha só para poesia, né? O parnasianismo, vou escrever errado aqui. Parnasiana. Vou escrever parnasiana, depois a gente vê parnasiana. A poesia parnasiana é característica pela simetria, perfeição, só que o esvaziamento de significado, né? Ela não é profunda, ela só é muito bem feita. Ela tem características de poesia muito métricas, com rimas perfeitas, mas o assunto mesmo esvaziado. E o simbolismo, ela tem como característica uma poesia mais hermética. O que é hermética? Mais fechada. Por isso que ela tem sinopse simbólica, porque quando você lia, ela era meio misteriosa. Então, era uma poesia que você precisaria decompor sentidos que não estavam tão óbvios num primeiro momento. Tudo bem? Então ela é uma poesia mais hermética, mais fechada, mais misteriosa, certo? E aí a gente lia a definição. Há nessa poesia um clima de mistério. Pô, um ponto
simbolismo. A única certeza de que o mundo não o revela o que efetivamente é. Então, não revela, mais um ponto de simbolismo. Ela não é compreendida de imediato. As grandes experiências estão na proporção direta do desvendamento do mistério. Estamos falando de mistério. Terceiro ponto para o simbolismo. O desejo de exploração do transcendente, ao imediato, valoriza a intuição da faculdade capaz de permitir a sintonia com o lado obscuro das coisas. Né? Transcendência e lado obscuro. Características da poesia simbolista. A busca desse indefinível torna a expressão indireta e nebulosa. Indefinível e nebuloso. Uma quinta característica do simbolismo. Uma vez que a expressão direta é considerada inapta à captação. Então, poesia que é direta é inapta à captação da essência do ser. Beleza. Em síntese, então, resumo. Essa poesia, pela concepção mística, poesia mística, simbólica, do mundo, pelo interesse particular do indivíduo e no lugar do geral, pelo escapismo em que aliena a sociedade contemporânea. Então é o escapismo, pelo escapismo que aliena a sociedade contemporânea, pelo conhecimento ilógico e intuitivo, pela valorização da arte pela arte. Então isso aqui é uma característica própria desta coisa que não está muito clara aqui, né? Pela utilização da via sociedade. Então, a gente tem aqui 6 marcas para marcar a questão como uma poesia simbolista. Só que esse último parágrafo aqui está mal elaborado. Por que você sabe que está mal elaborado? Porque a gente tem um livro. Então, quando a gente pega o livro e vai ler o que está sendo definido nesse livrinho, os períodos literários de Lígia Carnamentor, está escrito assim: há na poesia simbolista, então estaria aqui a resposta, né? Um clima de mistério, a única certeza de que o mundo não revela efetivamente o que. As grandes experiências estão na proporção direta do desvendamento do mistério. A palavra presta a isso, sendo capaz de estabelecer relações de compreensão. O desejo da exploração transcende o imediato, permite a sintonia com o lado obscuro das coisas, busca do indefinível, da nebulosa, uma vez que a expressão direta é considerada inapta. A metáfora é atribuída à faculdade de atingir o essencial por via de associação de ideias que permite a evocação de outra realidade. Nessa via associativa, fundem-se a literatura, a música e a pintura. Então, tudo isso aqui é característica do simbolismo. Aonde está a confusão? Leia comigo. Em síntese, o poeta simbolista caracteriza-se pela concepção mística, até que tudo bem, do mundo, pelo interesse no particular e no individual. Em lugar do geral, interessavam-se os realistas. Então, em lugar do geral, interessavam-se os realistas e os parnasianos. Tá? Então, pelo escapismo em que se aliena a sociedade contemporânea, pelo conhecimento ilógico e intuitivo e pela valorização da arte pela arte. Então, os parnasianos é que valorizam a arte pela arte. Então, essa má formação desse segundo período aqui, ó, né, em lugar do geral se interessavam os realistas e os parnasianos. Então, a valorização da arte pela arte, da utilização da via associativa, está marcada aqui. Por isso que essa questão não cabia nem recurso e ela tinha como finalidade marcar alternativas de letra E, e não D, como marcaram por conta do a arte pela arte. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado. Curte, compartilha, se inscreva. Sempre vou postar coisas interessantes aqui sobre a prova do Barro Branco. E outras coisas a mais. Até mais.